E aí, líder gerente, está precisando desenvolver sua equipe, está precisando desenvolver outros líderes? Então, eu gostaria de compartilhar com você a história de um personagem bíblico chamado Davi. Davi, ele inicia sua trajetória de forma assim bem impactante, quando ele vai derrotar o gigante. A partir daquela vitória, onde que ele marca, ele começa uma história, uma trajetória no meio do povo de Israel. Davi, ele casa com a filha do rei, ele se torna capitão de uma das unidades dos exércitos de Israel e ele começa a conseguir muitas vitórias militares sobre os povos que eles entravam em guerra. E isso fez com que Davi se tornasse um líder, um capitão do exército, reconhecido por toda a nação. Só que ao alçar essas vitórias, ele também despertou o ciúme de Davi, que era o rei, o seu sogro. O sogro ficou enciumado de Davi. Apesar dele demonstrar a sua lealdade, a sua fidelidade a Saul, e que ele de nenhum modo queria tirar o rei do trono, não queria se rebelar, mesmo assim nada fazia com que Saul perdesse essa desconfiança que ele tinha em Davi. E diante disso, Davi ele precisa fugir. E ele foge para uma caverna, vai para desertos, e é interessante quando ele está em uma das cavernas que ele se escondeu, alguns homens se juntaram a ele. Esses homens que se juntaram a Davi eram homens desajustados, que estavam em aperto, em problema. E eles tomaram a atitude de se juntar a Davi naquela situação. Se a gente fosse olhar sobre a perspectiva, uma análise crua, o que a gente teria? Um líder fugitivo, sem recursos, sem apoio da organização, e do outro lado uma equipe ruim, de pessoas desajustadas, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, e você junta essas duas pessoas, o que a gente pensa? Não vai dar em nada. Todavia, independente da circunstância em que você, líder, possa estar, a liderança faz toda a diferença. Um líder que tenha visão, um líder que tenha propósito faz toda a diferença. E Davi, ele começou a estabelecer o seu plano de desenvolvimento de líderes e de equipe de alto desempenho. A primeira coisa que Davi fez foi relacionamento. Ele estabeleceu um relacionamento profundo e profícuo com aqueles homens. Ele entendeu as suas características, as suas qualidades, os seus anseios. Davi, ele procurou saber os pontos fortes e fracos de toda aquela equipe de homens que estava com ele. E por meio disso, Davi, ele foi capaz de estabelecer aonde eles estavam e aonde aquela equipe poderia chegar. Você também, líder, quando você está seja numa situação um pouco mais confortável que de Davi, o primeiro passo é estabelecer relacionamento com a sua equipe, é entender aonde aquelas pessoas estão, o seu nível de conhecimento técnico, o seu nível de inteligência emocional, o seu nível de trabalho em equipe, como é que cada um é capaz de trabalhar em equipe. É somente a partir do momento que você estabelece relacionamento com a sua equipe é que você é capaz de identificar isso e partir para o próximo passo. Qual que foi o próximo passo de Davi? Davi, ele era um homem hábil para preparar as pessoas. Você quer preparar as pessoas? Então se inspire em Davi. Ele preparou aqueles homens para a guerra. Ele preparou aqueles homens para serem diplomatas. Ele preparou aqueles homens para serem líderes. Porque daqueles homens que se juntaram a Davi, vários deles depois se tornaram líderes. Entenda que a capacidade de preparação de Davi, de formar líderes, mesmo em situações adversas, a partir do conhecimento que ele teve deles, foi tão grande que posteriormente, quando ele passou por um momento de guerra civil, o Absalão, quando ele pensa em ir contra Davi, ele pensa, olha, os valentes, que eram aqueles homens que estavam com Davi na caverna, estão com ele. Eles podem lutar como leões. E por isso eu acho que esse não é o momento de atacar,
quando nós desenvolvemos uma equipe de alto desempenho, quando nós desenvolvemos líderes, quando nós se dedicamos na preparação de pessoas, assim como Davi, nós teremos uma equipe robusta, uma equipe capaz de enfrentar desafios extremos. E Davi fez isso e também você deve fazer. Prepare sua equipe. Você precisa investir neles. Conhecimento, tempo, desenvolver inteligência emocional. Ah, mas se eu desenvolver essa pessoa, ela vai ficar melhor que eu. Não se preocupe com isso. Quando mais nós desenvolvemos pessoas, como mais pessoas são preparadas, nós também nos desenvolvemos junto com elas. O terceiro princípio que Davi ele colocou em prática para desenvolver sua equipe, líderes, foi recompensas. Em Israel não tinha-se o costume de apenas aqueles que iam para a linha de frente que tinham direito aos espólios de guerra. Davi percebeu que quem ficava na logística, quem cuidava da água, quem ficava guardando a ponte, quem ficava ali na equipe de apoio também tinha o direito de ter a sua recompensa. Quando ele estabeleceu um critério de recompensa justo para a sua equipe, ele fez com que aquelas pessoas também se desenvolvessem o senso de justiça. Nós também, como líderes, precisamos desse senso e desenvolver isso nos nossos liderados. O senso de justiça, de entender, eu sou da venda e é eu que dou resultado para a empresa, e esse pessoal aí do financeiro só fica aí para ficar exigindo coisa que não tem nada a ver. Não, nós precisamos entender, e você como líder tem responsabilidade de mostrar aos seus liderados essa visão de todo. Quando nós e nossos liderados têm essa visão organizacional completa, nós entendemos, desenvolvemos um senso de justiça e somos também capazes de recompensar melhor os nossos liderados, recompensar as pessoas que estão colaborando junto conosco para que nós alcancemos o nosso propósito e atinjamos a nossa visão. E por fim, e é o que eu acho mais importante, além de desenvolver relacionamento, de preparar as pessoas, de estabelecer recompensas, é ser um líder de respeito, ser um líder exemplar. Não adianta você exigir das pessoas algo que você não é. A gente tem aqui o nosso código de ética, mas você não segue o código de ética. Você estabelece normativas, mas você não segue normativas. As normativas são para os outros, as regras são para os outros. Você, líder, precisa ser o exemplo. Você, líder, precisa dar o exemplo. A partir do momento que você mostra caráter, os seus liderados vão se espelhar em você. O nível de caráter, o nível de respeito que você tiver, vai ser o nível de respeito que você poderá exigir deles. E quando nós temos um ambiente em que o líder ele é esse exemplo, com certeza os seus colaboradores seguirão também. E você vai desenvolver líderes e desenvolverá uma equipe de alta performance. No caso de Davi, aqueles homens que antes eram desajustados, estavam em aperto, eram renegados, se transformaram em soldados extraordinários, em líderes extraordinários que ocuparam posições importantíssimas, inclusive como capitães da guarda e generais do exército. Assim também você, quando você desenvolve líderes, quando você desenvolve a sua equipe, elas alcançarão resultados extraordinários.